Glórias a nosso Deus, em nome de Jesus. Nós vamos dar início mais uma vez a uma transmissão da Palavra de Deus, para que o Senhor abençoe as nossas vidas, e abençoe a nossa alma e abençoe o nosso ser. Hoje é domingo, graças a nosso Deus, é o dia do Senhor. Você sabia que o domingo, ele foi eleito como sendo o dia do Senhor? E por que ele é o dia do Senhor? Ele é o dia do Senhor porque foi nesse dia que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e fez sua primeira aparição para os discípulos. Então, é o dia da ressurreição de Cristo, é o domingo. Antigamente, no Velho Testamento, era o sábado que era o dia do Senhor. E o sábado, ele era muito reverenciado, pelos judeus, que colocavam o sábado até mesmo acima da própria vida do ser humano. A ponto de Jesus Cristo teve que ser obrigado a dizer que não foi o sábado, não foi o homem feito por causa do sábado, mas sim o sábado feito por causa do homem. Então Deus criou o sábado por causa do homem, mas eles idolatraram tanto o sábado, que o Senhor Deus então fez uma modificação. Com a ressurreição de Cristo, passou a ser o dia do Senhor, o domingo. Então, hoje é domingo, dia de louvarmos a Deus, se bem que todos os dias, é dia de nós louvarmos a Deus. Não existe dia assim que você pode dizer, eu não vou louvar a Deus hoje, porque hoje não é domingo. Não, todos os dias são do Senhor, os 7 dias da semana são do Senhor, as 24 horas do dia, os 30 dias do mês, os 12 meses do ano, todos são do Senhor, porque Deus criou todos eles. E criou para ser adorado, glorificado e exaltado e reconhecido. Porque Deus, ele quer ser reconhecido como que ele é. O que ele é? Deus. Ele é Deus sobre nós. É Deus sobre os anjos, sobre os arcanjos, sobre os querubins, sobre o céu, sobre a terra. Então, para ele, para Deus, se ele não tiver esse reconhecimento, para nós, seres humanos, a coisa pode não dar certo. Como não deu certo lá no céu. Porque lá tinha o diabo com os seus anjos que não quiseram reconhecer a glória de Deus. Antes, pelo contrário, quiseram pegar a glória que é só de Deus para eles, Quiseram pegar a glória de Deus só para eles. E o diabo, que era o chefão deles, mas o que aconteceu? Eles foram derrubados lá do céu. Derrubados, destruídos. E hoje estão condenados ao inferno. E ninguém pode fazer nada por eles. E nem ninguém quer fazer também, Deus que me livre fazer uma coisa pelo diabo. Deus que me livre. O diabo, ele já está destruído, ele já está derrotado. Ele está fracassado. Então, a Bíblia fala que o inferno, ele foi feito para o diabo e seus anjos. Não foi feito para o ser humano. Deus não fez nenhum inferno para o ser humano. Tá? Então, como eu estava dizendo, Deus, ele quer ser reconhecido como aquilo que ele é. Deus. E se isso não acontecer, por isso Deus deixou algumas datas e algumas épocas para a gente se lembrar dele. Entre eles estão as ordenanças de Deus. Como, por exemplo, a ceia do Senhor, Jesus Cristo falou assim, na ceia do Senhor, fazei isto em memória de mim. Toda vez que comerem desse pão e beberem desse cálice, fazeis memória à minha morte. Então ele deixou a ceia como sendo um meio de lembrança de Cristo, do sacrifício de Cristo. E deixou a Páscoa como uma data que primeiramente era a saída do povo judeu do Egito, mas que acabou se tornando também, o dia de Cristo. Por quê? Porque na Páscoa Cristo foi sacrificado como cordeiro. No Velho Testamento, o cordeiro era um animalzinho peludo, animalzinho peludo, com chifre, sacrificava o cordeiro para poder então purificar os pecados. Por isso que Cristo foi sacrificado na Páscoa, porque ele é o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa data Páscoa, ela é de suma importância para o calendário judeu, mas muito mais ainda para o calendário cristão. Todo cristão precisa comemorar a Páscoa do Senhor. Né? Se bem que nós fazemos isso todo dia, para a glória de Deus em nome de Cristo. Então, essa data foi deixada, que é a Páscoa, para a gente se lembrar de Jesus. E outras datas foram criadas também, como o Natal, por exemplo, dia 25 de dezembro. Se bem que não há provas que Cristo nasceu no dia 25 de dezembro, mas não deixa de ser uma data do nascimento de Cristo. Né? Não é uma data comemorativa do sacrifício de Cristo, do nascimento de Cristo. Então, nós temos que entender da seguinte maneira, tá? Deus, ele não se esqueceu da humanidade, nunca se esqueceu da humanidade, é a humanidade que se esquece de Deus. Aliás, a humanidade vive se esquecendo de Deus o tempo todo, e Deus tenta fazer a humanidade se lembrar dele o tempo todo. Deus tenta fazer a humanidade se lembrar dele o tempo todo. Deus nunca saiu de perto do homem, Deus nunca desprezou o homem, desde o dia que o homem caiu lá no pecado, né? Lá no paraíso, desobedecendo a ordem de Deus. Por isso que o pecado entrou no mundo, por causa da desobediência. Desde essa época, né? Deus tem projetado um jeito para salvar o homem e tirar o homem do pecado, né? Tirar o homem do pecado e levar ele até aos pés da cruz, e com isso também para a salvação. Por isso que é importante, meu amigo, que a gente sempre esteja em sintonia com Deus e com Cristo. E isso se faz pelo intermédio da palavra de Deus, da oração, da ida para a igreja, né, da audição da sua palavra. A Bíblia fala lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Então, a pessoa tem que ter fé. Mas aí vem a pergunta: como adquirir fé? A Bíblia dá um recado. Romanos capítulo 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando você começa a ouvir a palavra, a ouvir o Evangelho de Cristo, a ouvir a mensagem do Evangelho, a fé começa a entrar no seu coração. A fé começa a entrar no seu coração, porque ela entra pela palavra, né? E aí vem a pergunta: mas o que é fé, pregador? O que seria fé? A Bíblia dá a explicação lá em Hebreus, né? Hebreus capítulo 11, eu vou ler para você. Hebreus capítulo 11. Olha só o que a Bíblia fala sobre fé. Dá uma olhadinha. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, como é que é, pregador? Repete. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? E a prova das coisas que se não veem. Então, você não vê a Cristo, você não vê a Deus. Vai se unir. Deus abençoe. Você não vê a Cristo, não vê a Deus, mas eles estão presentes no nosso dia a dia. Deus está presente no nosso dia a dia, Cristo está presente no nosso dia a dia. A Bíblia fala pela boca de Cristo, né? Aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, onde houver 2 pessoas ou mais reunidas no nome de Cristo, ali ele vai estar no nome dele. Vai estar. E diz também a Bíblia: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Deus nunca saiu do nosso meio. Cristo nunca saiu do nosso meio, né? Nós comemoramos a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, mas Ele nunca saiu do nosso meio. Ele sempre esteve no nosso meio. Então não podemos comemorar a morte de alguém que não se foi. O corpo não está mais presente porque Cristo ressuscitou. Lá na tumba, onde está lá a tumba de Jesus, lá não tem osso de Jesus, não tem restos mortais de Jesus, não tem nada, porque Ele ressuscitou. E a ressurreição dele é para a nossa salvação, para a nossa alegria.
Entende? Então, meu amigo, eu quero que você saiba isso, que Deus nunca saiu do meio do ser humano, da presença do meio do ser humano. Sempre Deus esteve projetando um meio de salvação para que o homem possa se reencontrar com Deus, né? E o diabo, ele trabalha noite e dia sem parar, para ver se ele consegue de alguma maneira impedir que o homem alcance a salvação por intermédio do Evangelho de Cristo, né? Por isso que o diabo faz de tudo por onde o Evangelho de Cristo não ser anunciado, por onde a palavra de Deus ser bloqueada e por onde as pessoas que pregam a palavra desistirem, né? É uma coisa horrível, é a perseguição do diabo. Ele não quer o anúncio do Evangelho. E qual é o meio que o diabo encontrou para proibir isso? Através da religião. Você sabia que a maior arma que o diabo tem hoje para impedir o Evangelho é a religião? E sabe por quê? Porque a religião, meu amigo, ela prega coisas que não estão na Bíblia. Por isso que existe hoje no mundo, segundo consta, mais de 32 mil religiões. E cada uma fala de uma coisa diferente da outra, dizendo que estão falando em Deus. Existe até um ditado diabólico que Satanás colocou no meio da humanidade, dizendo o seguinte: toda religião é boa, contanto que você siga aquela. Está errado. Nenhuma religião é boa. A única religião boa é aquela que Deus inventou. A única religião inventada por Deus e criada por Deus é o cristianismo, é a Bíblia, é o Evangelho de Cristo. É a única religião verdadeira que Deus reconhece diante dele como sendo a verdadeira religião que pode levar o homem para Deus. Por isso que Cristo falou na sua palavra: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não tem como você ir até Deus por intermédio de Buda, por intermédio de Maomé, por intermédio de Maria, mãe de Jesus. Não tem como você ir até Deus por intermédio de líderes religiosos. Você só vai até Deus por intermédio de Jesus, por intermédio de Cristo, né? Por isso que se prega o Evangelho e se anuncia o Evangelho. Para quê? Para que todos tenham, né, a capacidade de ter essa liberdade de poder se achegar a Deus, né? Eu vou ler aqui para você um trecho da palavra de Deus que está em João, né? Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 1. Ele diz o seguinte, ó, é um dos trechos mais bonitos e mais lindos da palavra de Deus. É esse trecho aqui, o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele traz muitas coisas a respeito exatamente da salvação, da vida eterna. Por isso que é bom que você leia, viu? Quando você tiver tempo, leia bastante o livro de João, que a tua fé vai aumentar. Então eu vou ler aqui para você, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. E ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vê ao mundo, ou seja, Jesus Cristo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, né? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, como você pode perceber aqui, esse trecho da palavra de Deus fala o seguinte, ó, a princípio, Jesus Cristo veio para quem? Para os judeus. Ele não veio para os gentios, nem veio para o mundo. Ele veio para os judeus. E olha só, veio para o que era seus, quem? Os judeus. Mas os seus não receberam.
os judeus, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, não receberam a Jesus. Não receberam a Jesus porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E até hoje é assim, né? Mas aí ele dá um contorno, que é o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Isso aqui mata aquela frase que muitos religiosos falam, que todos somos filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus. Você nasceu filho de Deus, conversa com a mãe e dormir. Você não nasceu filho de Deus, como eu também não nasci filho de Deus. Nós nascemos separados de Deus de Cristo por causa do pecado. O pecado fez a separação. E a Bíblia que fala, Romanos capítulo 3, a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Eu pequei, você pecou, Maria, mãe de Jesus, pecou. Todos nós pecamos e nós nascemos na ignorância, na estupidez. Nós não nascemos pessoas cheias de conhecimento da palavra, como os anjos de Deus, que são criados já vendo a Deus face a face. Nós não, nós nascemos do pecado, da iniquidade. Então nós não podemos, de modo nenhum, aceitar, né, as coisas, palavras que se dizem aí, né? Ah, todos nós nascemos filhos de Deus. Não, você não nasceu filho de Deus, né? A própria Bíblia já disse que não nasceu, né? O apóstolo Paulo, ele reconhece isso na sua palavra lá em Efésios, dizendo que todos nós antigamente andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Efésios capítulo 2, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros agora também. Então nós nascemos separados de Deus de Cristo. Você nasceu separado de Deus de Cristo. Eu nasci separado de Deus de Cristo. Por isso que a gente precisa se converter. Precisa se converter, precisa aceitar Jesus Cristo. Para quê? Para a gente sair dessa direção da qual nós estávamos destinados, que é a condenação do fogo eterno. Que é a condenação do fogo eterno. Toda a humanidade, se não se arrepender, vai para lá. Você se lembra quando Cristo falou a respeito do dilúvio, né? No dilúvio, né? Jesus Cristo falou, comiam e bebiam e davam-se em casamento. Até que Noé entrou na arca e fechou as portas e veio o dilúvio e matou a todos. Deus, meu amigo, ele não vai olhar a quantidade não, viu? Para Deus, quantidade não tem importância. O que importa é a qualidade. Na época de Noé, viviam no mundo mais de 20 ou 30 milhões de pessoas. 20 ou 30 milhões de pessoas. E todos pereceram pelas águas do dilúvio e foram parar no inferno. Foram parar no inferno. E só 8 almas, isto é, Noé e toda a sua família, é que se salvou. Porque de 20 ou 30 milhões se salvar só 8 pessoas, quer dizer, Deus não está olhando a quantidade não. Se não tiver ninguém com qualificação para herdar o reino de Deus, não vai entrar no reino de Deus. Por isso que a Bíblia fala pela boca de Cristo, porfiai, pois, por entrar pela porta estreita, porque espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos há que entram por ele. Apertado, porém, é o caminho que leva à salvação e à vida eterna, e poucos há que a encontrem. Então, você tem que entender isso aí, né? Se você já é crente, já é de Jesus, reconheça que você tem que fazer mais e melhor para Deus a cada dia. Mais e melhor para Deus a cada dia. Você tem que se esforçar mais, lutar mais, orar mais, clamar mais, né? Bem dizer a Deus mais. Lê a Bíblia a cada dia que passa mais, para que Deus continue, porque tem muita gente que se acha assim, ó, eu já me converti, já aceitei Jesus Cristo, já estou com Deus, agora vou viver minha vida. Vou viver minha vida. Está errado esse pensamento. Você se converteu, aquilo ali é o início de um trabalho que Deus vai fazer com você ao longo dos anos da tua vida. A conversão é só um pontapé inicial, para a tua salvação, para a tua comunhão com Deus. Se você não trabalhar, o apóstolo Paulo fala, operai a vossa salvação. Tem que operar a tua salvação, ela vai até o dia da tua morte. Jesus Cristo falou assim, ó, lá em Apocalipse, mas aquele que conservar até o fim as minhas obras, esse será salvo, esse vai ser salvo. Aquele que conservar até o fim as obras de Cristo, as obras de Deus. Porque se desviar no meio, se sair fora, a Bíblia fala lá em Hebreus que o justo, ele viverá da fé. Viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele.
O justo vai viver da fé. E se ele recuar, a minha mão tem prazer nele. Né? E também lá em Hebreus também diz que nós nos fazemos participantes da salvação se conservarmos até o fim a nossa confiança. Até o fim. E tem pessoa que está fazendo tudo para de Deus sair da vida dela. Deus, né? A pessoa vem para a igreja, vem de qualquer jeito, né? Chega atrasado, sai mais cedo, não participa dos trabalhos da igreja, né? Não vem no culto de oração. É uma coisa espetacular a maneira que o pessoal procede, né? Tem pessoas que chegam na igreja com 15 minutos de atraso, sabe para quê? Só para que o culto vá mais rápido, para que o culto demore menos. É como se ficar na igreja ou adorar a Deus desse coceira, ou tivesse algum problema, ou fosse cansativo. Você sabia que lá no livro de Malaquias, os homens de Judá, os judeus também falavam isso? Quando Deus repreende, eles falavam assim, ó, eis aqui que canseira. Quer dizer, o sacrifício para Deus, para eles era uma canseira. Eles se cansavam do sacrifício para com Deus. Eles não tinham prazer no sacrifício com Deus. E Deus repreendeu. A gente, para ter parte com Deus, tem que fazer as coisas com prazer, com vontade. É difícil, né? É difícil. Mas se não fizer com prazer, com vontade, não vai ter galardão diante de Deus. Não vai ter. A Bíblia fala, pelo salmista Davi, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez ovelha sua e ovelhas do seu pasto. Né? Entrai pela porta deles com louvor. Então, servir ao Senhor com alegria. Então, se você não serve a Deus com alegria, meu amigo, vai ser difícil a tua vida. Está cheio de pessoas dentro da igreja que está fazendo as coisas por desencargo de consciência. Como quem diz assim, já vim para a igreja, já prestei o culto, agora vou cuidar da minha vida. Como quem tivesse feito um favor para Deus. Né? Tem muita gente assim. Né? A pessoa não suporta o ambiente da igreja, ela não aguenta o ambiente da igreja. E isso, meu amigo, com o tempo vai ter um prejuízo muito sério. Porque a pessoa que se afasta de Deus, infelizmente, ela não vai ter sorte boa diante de Deus. Né? E existem várias maneiras da pessoa se afastar de Deus e se afastar de Cristo. E só uma de se aproximar. É através da oração, da leitura da Bíblia, da invocação ao seu nome e da ida para a igreja. E se afastar de todo jeito. Chegar atrasado, né? Não comparecer, não vir, né? Vem o domingo, não vem o outro. Vem o dia, não vem o outro. Vem de manhã, não vem à noite. É assim. Aos pouquinhos a pessoa vai se afastando de Deus. Aos pouquinhos. Por isso que quando teve a pandemia, em 2020 aí, quando entrou a pandemia, muitas igrejas fecharam e muitos crentes não voltaram mais para a igreja. Sabe por quê? Porque eles estavam alimentando só o corpo, mas o espírito não estava não. O espírito não estava não, estava só o corpo. Por isso, quando veio a pandemia, muitos até se alegraram. Ah, que bom, agora não vou mais na igreja porque a igreja está fechada. A igreja está fechada. Eles não quiseram. Então, eles se aproveitaram da pandemia para nunca mais aparecer na igreja. Eu não quero, meu amigo, ser soberbo nem presunçoso, desculpe falar, e nem hipócrita nem fariseu. Mas eu na pandemia preguei do mesmo jeito. Andei de trem, andei de metrô, andei de ônibus. Eu me hospedei em hotel, evangelizei, eram 500, 600 palavras, mensagem distribuída, e Deus abençoou todas elas. Não parei de pregar, e alguns pregadores aqui da Praça da Sé também não pararam de pregar não, e nem de ir para a igreja, porque as igrejas dele permaneceram abertas. Mas essas igrejas tradicionais, todas elas fecharam, e muitos crentes não apareceram mais. E por quê? Porque estavam na igreja, só o corpo, mas o espírito não estava. Né? Então, meu amigo, nós queremos aqui, em nome de Cristo, fazer com que você seja abençoado pela palavra. Tá? A intenção aqui não vamos dizer assim, acusar você, criticar você, pôr defeito de você, porque eu não sou juiz de ninguém, não julgo ninguém, eu também tenho meus defeitos, tá? Também tenho meus pecados, minhas iniquidades, que preciso de oração.
né? Precisa de oração. Eu sempre estou orando para Deus perdoar meus pecados e apagar minhas transgressões. Eu também sou transgressor também, sou pecador também. E se eu falar que eu não sou pecador, eu sou mentiroso. A Bíblia fala lá na primeira epístola de João: se dissermos que não temos pecado, nós fazemos ele mentiroso. Fazemos Deus mentiroso. Se eu falar que não tenho pecado, eu sou mentiroso. Mas se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para me purificar os pecados, e me perdoar e me purificar de toda injustiça. Primeira epístola de João, leia lá, tá? E diz a Bíblia também, na primeira epístola de João: essas coisas vos escrevi, filhinhos, para que não pequeis. Mas se contudo alguém pecar, tem Cristo um grande advogado. Ele é expiação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo. Então Cristo, o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo pecado. Certo? Amigo, Deus quer abençoar. Tá? A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus não tem prazer maior do que ver os seus filhos alegres, contentes, abençoados, cheios de todo tipo de bênção. É a alegria do Senhor, né? Porque Deus, meu amigo, Ele, a Bíblia fala lá em Isaías, se não me engano, não sei se é capítulo, acho que 26, eu não me lembro agora, ele fala assim, que desde a antiguidade nunca se viu, nem com o ouvido se ouviu, nem com o olho se percebeu, um Deus além de ti, que trabalhe para o bem daqueles que nele esperam. Olha só, Deus, meu amigo, trabalha pelo bem e para o bem daquele que nele espera. Deus não é daquele que criou e largou para lá, abandonou para lá. Não, Deus não é assim não. Deus não é que nem o ser humano que faz filho às vezes e não dá educação, não dá importância, não dá valor. Deus não. Deus era prudente, ele é competente, ele é sábio. A Bíblia fala lá no livro de Tiago que todo dom perfeito desce do Pai das luzes, onde não há mudança e nem sombra de variação. Todo dom perfeito vem de Deus. Deus é perfeito, Ele sabe o que Ele faz e Ele ama o que Ele faz. Ele não apenas cria, mas também Ele ama aquilo que Ele cria. E Ele criou o ser humano, criou o homem à sua imagem e semelhança. A Bíblia fala em João capítulo 3, 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, meu amigo, Ele é cheio de amor. A essência de Deus é o amor. A Bíblia fala lá, também na primeira epístola de João, que quem está em Deus está em amor, porque Deus é amor. Então Deus é amor, né? Deus não vê prazer na morte de ninguém, no sofrimento de ninguém, na desgraça de ninguém. A Bíblia fala lá em Abacuque que não vem do Senhor que os homens trabalhem para o fogo. Não vem do Senhor. Isso não vem de Deus, vem do diabo. Deus, Ele não vê prazer que o homem trabalhe para o fogo. Tá? Então Deus não tem prazer. E lá em Ezequiel, tem duas passagens da Bíblia que falam o seguinte: vivo eu, diz o Senhor, que eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta e volte para o Senhor. Se converta. Ele diz também que eu não tenho prazer na morte do que morre, mas sim que ele se converta. E aí vem a pergunta: mas o que é converter, pregador? Converter é uma mudança de estado e de direção. Converter é uma mudança de estado de direção. Se você estava indo para baixo, vai para cima. Se está indo para a esquerda, vai para a direita. Se está indo para frente, para trás, vai para frente. É uma mudança de sentido. No sistema de trânsito isso existe. Conversão, mudança de sentido. Quando vai fazer uma conversão, vai fazer uma mudança de sentido. Você estava indo para uma direção, passa a voltar para o outro. Isso é conversão. Você antigamente acreditava no mundo, agora você acredita em Deus, na sua palavra. Você acreditava nas mentiradas do mundo, nas religiões, mas agora você acredita na Bíblia, que é a palavra de Deus. Você acreditava nos homens desse mundo, mas agora você só acredita que Jesus Cristo é o Senhor, e que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso é conversão, é se converter e parar com o pecado. Adultério, fornicação, prostituição, lascívia, pornografia, bebedeira, cachaça, droga. É assim, tá? Então, meu amigo, você fique aí na paz aí, tá? Deus tem mais coisas para você. Essa breve mensagem de 30 e poucos minutos aí que eu passei para você é mais para você
como é que eu posso dizer assim, se fortalecer no Senhor. Eu sempre falo que isso aqui é uma mensagem evangelística com o objetivo de fazer você crescer na fé. Fazer você crescer na fé. Porque eu aqui estou como uma espécie de um serviçal. Um serviçal aqui que ministra a palavra, que entrega a palavra para você receber e ser abençoado pelo sangue de Cristo e pelo poder de Deus e pela graça de Deus. Tá? Ninguém aqui está aqui para se aparecer, nem para ganhar dinheiro e nem para se vai descer, porque isso não tem utilidade para nada. Né? Não tem utilidade para nada. Quem sou eu para querer esse tipo de coisa? Eu não sou artista de televisão, né? Não sou artista de circo para querer me aparecer. Eu quero transmitir a palavra de Deus para quem não conhece. O João o Batista, ele falou assim, ó: isso é completo o meu desejo. Importa que ele cresça e que eu diminua. Então, importa que Cristo cresça. Cristo tem que crescer na minha vida e na tua também. E nós temos que diminuir. A cada dia que passa, nosso eu tem que subir. Nosso ego, egocentrismo, ele tem que subir, desaparecer para dar lugar para Cristo. Né? Isso também faz parte da conversão. Converter-se é de tirar o ego, o superego, né? E tirar o egocentrismo e deixar Cristo entrar pela palavra. Porque a Bíblia fala que se vós não se converteres como criança, de maneira nenhuma entrareis no reino do céu. Isso Cristo falou por causa da disputa que houve entre os judeus, entre os discípulos. Eles queriam saber quem é que era o maior entre eles, né? E Cristo depois falou assim, ó: aquele que quiser ser maior ou mais do que o outro, seja o seu serviçal, seja o vosso serviçal, e seja também o último. Quem quiser ser o primeiro, vai ser o último, certo? Então, não estou aqui para me aparecer, estou aqui para abençoar você com o intermédio da palavra de Deus e da mensagem de Cristo, certo? Eu estou gravando esse vídeo aqui, hoje é domingo, né? Hoje é domingo, dia 21, é mais ou menos agora aí umas 1h da tarde. Ainda tem mais um culto ainda aqui ao ar livre, um culto ao ar livre, e depois da noite ainda tem um culto na igreja. Então são 3 cultos, né? Um de manhã, um à tarde e um à noite. E mais a gravação de vídeo e as pregações de distribuição de folheto. Então, o Senhor está abençoando em nome de Cristo. Tá certo? Eu não cesso de pregar a palavra, porque isso é uma ordenança de Deus de Cristo. A Bíblia fala pela boca de Cristo: ide por todo mundo e anunciai o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Certo? Então esse é o objetivo do Evangelho de Cristo. Porque tem muita gente que acha que morreu, acabou. Né? Morreu, acabou. E não é assim não, meu amigo. A morte não é o fim de tudo, não. A morte é o começo de uma nova vida, que pode ser boa ou pode ser ruim. A Bíblia fala pela boca de Cristo que muitos que dormem no pó da terra, esses citarão, uns para a alegria e gozo eterno, e outros para o tormento e desprezo eterno. Isso é a boca de Cristo que falou. Não tem muita gente que vai morrer e vai com sofrimento eterno e não vai ressuscitar no último dia para a salvação. Tá certo? E isso é algo que Deus não quer. A Bíblia fala que Deus quer que todos se salvem e que ninguém pereça. Deus quer que todos se salvem e ninguém pereça. Tá? Então o prazer do Senhor é a nossa salvação. Por isso preste atenção, você que está aí do outro lado. Certo? Deus abençoe em nome de Cristo. Vem, irmão, a paz do Senhor. Deus abençoe, irmão, viu? Em nome de Jesus. E abençoado pela palavra. Então o irmão acabou de passar aqui, né? E cumprimentei ele em nome de Jesus. Tem muita gente aqui na Praça da Sé que prega a palavra, que evangeliza, né? E eles trazem também a palavra também. Tem o irmão Rodrigo, o irmão Edivaldo, né? O irmão Josimar, né? Tudo irmãos que pregam a palavra, que falam do amor de Deus. E que Deus os abençoe em nome de Cristo. Todos eles sejam abençoados em nome de Cristo. Tá certo? Com a glória de Deus. E eu também estou trazendo a palavra aqui. Meu amigo, você que está aí, passe a anunciar o Evangelho. Você fala de Cristo, peça a Deus orientação. Não fiquem parados aí, não. Ó, deixa eu te explicar. Se o mundo está ruim hoje, não é só porque o mundo está ruim, não. É porque muita gente não escolhe pregar o Evangelho. Porque quando nós pregamos a palavra, as pessoas são abençoadas. Elas são libertas.
Mas o que acontece com os crentinhos hoje? Eles só estão interessados em saber o quê? Comprar mais outro carro, comprar mais outra casa, fazer reforma na casa, acumular dinheiro na conta, né? É só isso que eles querem, curtir a vida. Principalmente quem está com muito dinheiro e se aposentou, já está com a vidinha arrumada, não quer saber de nada com nada, né, cara? Não quer saber de nada com nada, né? Por quê? Porque ele já se aposentou, está com a vida arrumada, então ele quer curtir a vida. E ele se esqueceu das palavras de Deus. Aqui não é local para curtir a vida. A Bíblia fala pela boca do Senhor: levantai-vos, porque não será aqui o vosso descanso. Nosso descanso não é aqui. Você não pode aproveitar os gozos desse mundo. E aqui você tem que investir na obra de Deus, ajudar a obra missionária, ajudar os irmãos que estão na frente de batalha, e orar por eles e contribuir. Fala que Deus te abençoe em nome de Cristo. Tá certo? Deus quer te abençoar em nome de Jesus, tá bom? Ó, esse vídeo aqui eu vou pedir para você compartilhar aí. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você não conhece, ou que conhece, com outros irmãos, com vizinho, parente, amigo. Compartilhe. Isso é um sistema de pregação. Isso é um sistema de evangelismo. Né? Nós temos a internet hoje, onde muita gente fala palavrão, fala besteira, põe vídeo pornográfico, e todo mundo assiste, porque o evangelho não pode ser pregado. Anuncie o evangelho, transmita para o seu colega, amigo, parceiro. Mande esse vídeo para ele, para que ele seja abençoado pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Tá? Compartilhe, dê os likes, né? Dê os likes e se inscreva no canal. Se inscreva no canal, em nome de Cristo, tá certo? Certo. Tá bom, Aqui está o pastor. Em nome de Cristo, Ele está em nome de Jesus. Tá bom. Eu me converti hoje de novo. Tudo bem. Ele ganhou uma alma aqui. Tudo bem. Em nome de Jesus. Tá bom, obrigado, Tá? obrigado. Tá bom. Deus está aqui. Tá. Deus, então, meu amigo, Deus vai Ele te abriu a abençoar, tá palavra bom? aqui, ó. Em nome de Cristo, eu encerro aqui a palavra de Deus. Muito obrigado, Transmita. irmão. Amém, em nome de Jesus. Tchau, Uma tchau. alma convertida Tá aqui, bom, ó. então, tá bom, Pelo então. pastor. Glória a Deus em nome de Jesus, tá bom? Tchau. Tá bom, vai lá. Hein? Deus abençoe você, viu? Deus abençoe, tá bom? Tchau. Tá bom? Pode ir. Tá bom, tchau. Glória a Deus em nome de Jesus, tá bom? Então compartilha o vídeo, transmita a palavra e Deus vai te abençoar ricamente, tá bom? Dê os likes e se inscreva no canal, tá bom? Em nome de Jesus, amém. Ora, fez, Senhor Jesus, amém.